Olá, paz do Senhor! Estamos aqui em mais um episódio na série da inspiração no texto e dessa vez estamos com o nosso amigo pastor Anderson Amorim, que está conosco. Eu sou o pastor Felipe Blondei e o pastor Anderson Amorim está conosco para hoje falarmos sobre Gênesis capítulo 33. Não é, pastor? A paz do Senhor Jesus, para nós é uma honra estarmos aqui participando dessa série, programa na inspiração do texto, no qual hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição desta semana que tem por título O Encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Então, pastor Anderson, nós estávamos falando, eu e o pastor Felipe Golfeto, que estávamos no episódio anterior, falamos sobre o capítulo 32, aquela transformação que teve na vida de Jacó, aquele encontro que ele teve com Deus, e tudo que aconteceu na vida de Jacó foi um pré-anúncio, né, do que viria a acontecer na vida de Jacó, que agora estaremos falando agora no capítulo 33. E neste capítulo nós vemos o encontro de Jacó com seu irmão Esaú. E como que foi, como chegou esse momento dele encontrar com seu irmão, como se deu essa ocasião? Sim, pastor Felipe, nós estávamos no capítulo 32, né? Vimos, como o pastor acabou de dizer, vimos aquela transformação na vida de Jacó, e agora chegou o grande momento que nós entendemos que, a princípio, por ele temido, mas agora diante de uma grande vitória que ele obteve naquela grande experiência ali no Val de Jaboque, agora chega um momento tão esperado em que Jacó, depois de 20 anos, né, terá que se ver novamente diante do seu irmão, que, lembrando o que havia acontecido, quando Jacó sai de casa, ele sai com a promessa do seu irmão que, após a morte de seu pai, ele iria matar Jacó. E agora, né, Jacó está com a sua família, com o seu povo, e está vindo a notícia de que Esaú já se encontra próximo e chegou um momento em que eles terão que se ver frente a frente um com o outro, né? Imagina o senhor a tensão, né, anterior de Jacó, naquele medo, naquela situação toda que dos problemas antigos de 20 anos que teria que ser resolvido agora dessa maneira, neste encontro que ele vai ter com Esaú. E ele faz toda uma preparação antes. Nós vemos no capítulo 32 aquela divisão que ele faz dos filhos em dois bandos, né? As suas mulheres e as suas servas e os filhos e os seus gados. E neste momento agora, o que acontece? Quando Jacó sai, né, daquele encontro com Deus, que atravessa o Val de Jaboque, já um Jacó transformado, com o nome de Israel, e aí atitudes, né? Atitudes que ele toma, se eu puder explicar. Exatamente. Após essa transformação, agora essa situação que nós vamos ver agora, esse cenário, ele vai trazer para nós se realmente Jacó, ele continua sendo Jacó ou se realmente agora ele é Israel. Então, a princípio, quando nós fizemos a leitura observamos o comportamento de Jacó, a gente vê que ele ouve que Esaú já está próximo, e agora Jacó ele vai se preparar, ele vai pegar as suas duas servas, as servas das suas mulheres, ele vai botar as duas servas na frente, vai colocar os filhos das servas, depois ele vai colocar Leia, vai colocar os filhos de Leia, que eram a maior quantidade, e por último ele vai colocar Raquel e José. Eu confesso que quando eu li essa parte, né, eu fiquei naquela expectativa assim, poxa, será que Jacó, depois de tudo que ele fez, né, de alguns momentos de omissão, será que agora Jacó vai colocar a sua família entre ele e Esaú e vai se esconder atrás da sua família, né? Vai tentar de alguma forma se eximir do iminente encontro? Mas a gente vê, né, que graças a Deus ele faz essa organização, mas a Bíblia vai dizer que ele passa à frente da sua família e vai de encontro, né, ao seu irmão. Esse fato demonstra, na verdade, a coragem que ele toma nesse momento, depois de ter encontrado com Deus face a face. O irmão, para ele ali, né, ele toma a iniciativa, a coragem de passar à frente de toda a família, e ele, né, assume a responsabilidade como homem, como patriarca, nesse momento que é fundamental
para a vida de Jacó, da família dele, nesse encontro crucial. E aí, quando ele toma a frente da família, nós começamos a observar atitudes que Jacó não tinha antes. Um Jacó que sempre pensava em ser o Senhor, em estar acima do irmão, agora vemos um Jacó diferente. Né? Ele toma a atitude, creio que a melhor atitude diante de uma situação de adversidade, né? E é o que a Bíblia ensina. Jacó vai demonstrar com a sua atitude a humildade, né? Ele vai ter uma atitude de humildade, de humilhação, de mansidão, quando ele vai adiante ao encontro em direção ao seu irmão, e ele vai exatamente por 7 vezes, né, se inclinar em terra, fazendo com essa atitude uma demonstração de humildade e submissão, porque essa era a atitude que era usada por um servo quando estava diante de alguém, né, que tinha uma importância maior do que ele. Então, nós vemos aí um outro ponto que demonstra que Jacó não é mais Jacó. É um ponto positivo que demonstra que nós estamos diante de um Israel, um homem que é humilde, né? Sabe vencer pela humildade. E ele vence pela humildade, tomando todas essas atitudes que o senhor explicou, e de repente ele ainda, com certeza, mesmo sendo humilde, mandando presente para o irmão, tomando essa atitude de coragem de passar à frente da família, ele ainda assim, com certeza, como homem, ele ainda guarda algum receio, né, de como será a reação do irmão. E aí fica, né, essa questão, o que o irmão vai fazer? Né? E aí... O momento chegou, né? Agora Jacó ele está se humilhando, e eu corroboro totalmente com o pensamento do pastor Felipe, de que realmente Jacó ele sabia o que estava acontecendo com ele, mas de forma alguma ele podia prever qual seria a reação do seu irmão Esaú. Então realmente é um momento que ainda diante de tamanha humildade, é um momento que ainda mostra muita atenção, né? Porque o que ele espera, né? Qual será a atitude de Esaú diante do seu irmão no cara a cara, no olho a olho? Mas nós vamos ver que coisas boas, né, graças a Deus, vieram a acontecer. Nessa atitude, a história está contando a história de Jacó. Mas nós vemos que, especialmente nesta parte do capítulo, Esaú, a gente vê o quadro se transformar. Jacó ele toma as suas atitudes de humildade, de mansidão diante do irmão, e de repente, naquela expectativa do que vai acontecer agora no encontro final, para se resolver um conflito de mais de 20 anos, na verdade, né? De mais de 20 anos, e aí uma atitude inesperada. Né? Exatamente. E a gente, se fosse um filme narrado, ali naquelas cenas, a gente teria aquela questão de apreensão, né? O que vai acontecer neste momento? E a gente vê aquela virada da história que é maravilhoso. E vemos que Deus faz isso. Não é Jacó e nem Esaú. Deus, ele toma as rédeas de transformar os corações de um e de outro. Exatamente. E aí... Deus trabalhou, como nós podemos ver, Deus trabalhou na vida de Jacó. Nós sabemos que Deus trabalhou na vida de Jacó. Mas como o pastor disse, agora o protagonista, ele muda de lado, né? Agora Jacó, ele vai aguardar a atitude de seu irmão e inesperadamente, no grande encontro, no ápice do momento, né, para surpresa de Jacó, para nossa surpresa, nós que acompanhamos a lição, nós vamos ver que Esaú, né, o ofendido, quem vai tomar a atitude, quem vai ter a atitude de ser agora o protagonista da situação. Quando ele vai de encontro ao seu irmão, e eu fico ali imaginando a tensão de Jacó vendo o seu irmão vindo correndo em direção a ele, e ele não sabe qual vai ser a sua atitude, mas a atitude de Esaú é uma atitude que demonstra exatamente isso na minha visão, pastor Felipe. Que se alguém deve a glória, se alguém deve a honra do que aconteceu nesse encontro, não foi outra pessoa a não ser o próprio Deus, na sua graça. Porque enquanto Deus trabalha na vida de Jacó, e Jacó se deixa Deus trabalhar na vida dele, nós vemos que lá do outro lado,
Deus já estava trabalhando na vida de Esaú. E quando Esaú encontra Jacó, né, ao invés de ele retribuir o mal que há tantos anos, creio eu, ele guardava em seu coração, nós vamos ver um Esaú que ele corre em direção ao seu irmão, que ele abraça o seu irmão, que ele beija o seu irmão, né? A Bíblia vai dizer que ele se apegou ao pescoço do seu irmão, deu aquele abraço fraternal, aquele abraço de amigo, de irmão, e ali ele vai beijar a face de Jacó, e ali houve, né, o grande momento da reconciliação. A atitude de Esaú, pastor Felipe, ela me lembra muito a atitude de uma outra passagem bíblica, que é do pai do filho pródigo, né? O pai do filho pródigo, ele sofreu todo o dano do desrespeito do seu filho, mas a mesma situação acontece. A Bíblia vai dizer que quando ele vê o seu filho de longe, ele corre em direção ao seu filho, ele o abraça, ele o beija, né? E ele o recebe com perdão, com amor. E ali, sim, pastor Felipe, é o que nós vemos, o que significa a reconciliação, né? A reconciliação é exatamente a tensão entre o ódio e o amor, mas o amor sempre prevalece, e prevaleceu na vida de Esaú. Sim, são 20 anos que a Bíblia, o escritor inspirado por Deus, omite o sentimento de Esaú. Né? A Bíblia omite esse sentimento de Esaú, não diz, e por isso fica essa apreensão do que pode acontecer. E aí, como o senhor explicou, ele toma aquela atitude, e o mérito ali é Deus, porque Deus é que muda o coração de Esaú, é Deus que transforma o coração de Jacó, e um conflito mal resolvido de 20 anos, mais de 20 anos, ele termina com um beijo, com um abraço. Exatamente. E eu fico vendo esplendorosamente nas escrituras, demonstra a graça de Deus na vida do homem. Deus, mesmo tendo escolhido Jacó para ser o receptor das bênçãos de Abraão e de Isaac, de Deus na sua vida, Deus ainda trabalha na vida de Esaú, no coração de Esaú, para que ele não cause dano ao seu irmão, e cria todo esse encontro, esse cenário. Esse encontro não é por mero acaso, eu não vejo dessa maneira. Deus, ele cria esse encontro. Antes do encontro com Esaú, Deus tem um encontro com Jacó primeiro, para criar a transformação, e aí nós vemos essa reconciliação, e isso para nós traz uma aplicação na nossa vida muito, muito interessante. O senhor... Isso, na nossa vida espiritual, né, tem uma coisa que os homens arrumam problemas, né? O homem, na sua natureza ainda que não foi totalmente restaurada, nós homens arrumamos problemas, e não há outra saída a não ser o próprio Deus para nos ensinar a como resolver os nossos problemas. E não há na vida do homem uma necessidade tão grande que acompanha a vida cristã do que a do perdão, né? O perdão é um sentimento, é uma ação que o cristão, ele deve, desde que recebe o perdão de Deus até o seu último momento de vida, é uma necessidade que nós temos de perdoar. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta 2 aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer que após sermos perdoados por Cristo, nós fomos constituídos aqui nesse mundo como embaixadores do ministério da reconciliação. Então todo cristão, ele tem um ministério, ele tem uma função, que é exatamente fazer propagar o perdão, né? É uma coisa que sem perdão nós não conseguimos desenvolver a nossa vida espiritual. Era necessário que Jacó estivesse diante do seu irmão, que essa querela fosse resolvida, para que Jacó continuasse a crescer. Ele teve um encontro, como o pastor falou, com Deus, mas para que ele se desenvolvesse, era necessário que ele perdoasse e que ele também fosse perdoado. E como o pastor falou de uma forma muito brilhante, né, nós vemos ali a demonstração da graça de Deus, quando Deus trabalha na vida de Esaú para perdoar o seu irmão. E temos que lembrar da seriedade, pastor Felipe, do que é perdoar, né? Porque Jesus Cristo, quando ele nos ensinou a orar, ele deixou uma cláusula ali na oração,
do modelo de oração que ele nos ensinou, que é a questão de que quando nós oramos, nós temos que dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma relação total de dependência. Se eu não perdoo, automaticamente eu não serei perdoado. Então, se eu quero continuar na minha vida sendo abençoado, crescendo, conhecendo cada vez mais a Deus, é totalmente necessário que eu aprenda e desenvolva o hábito de perdoar. Com certeza isso é indispensável para nós. E é isso justamente que acontece na vida de Jacó, nesse momento, quando ele recebe o perdão do seu irmão, e tem essa reconciliação, né, com o seu irmão. E aí nós vemos Deus de fato sacramentando na vida de Jacó aquilo que ele havia feito do lado de lá do Vale de Jaboque, aquela transformação na vida de Jacó. No entanto, quando eles têm esse reencontro, o irmão quer seguir acompanhando a viagem, né, com Jacó, e aí Jacó ele né, tem um meio termo, porque ele sabe que não dá para andar com o irmão. Aquela situação, o senhor puder explicar melhor? Exatamente. Nós temos que entender, né, que a Bíblia, ela mostra que Esaú, embora ele está tendo essa atitude, embora nós reconheçamos que a graça de Deus está agindo sobre a vida dele, mas Esaú é um homem ímpio. Esaú é um homem que ele não serve a Deus. Nós vemos aí que nas palavras dele, em momento algum, ele cita uma dádiva recebida ou um reconhecimento de Deus na vida dele. E Hebreus vai dizer que ele era um homem ímpio, as suas atitudes eram ímpias. Então eu creio que da parte até de Deus, né, Jacó ele teve ali todo um jeito, né, educado, e realmente o que ele estava falando era correto. Esaú estava com homens de guerra, 400 homens, sem bagagem, sem mulher, sem criança. E realmente Jacó estava com crianças, com animais, era difícil para ele acompanhar o ritmo daqueles homens. Mas aquela questão ali a gente vê que era uma providência de Deus, porque embora perdoados, né, Deus tinha um projeto na vida de Jacó, projeto esse que não tinha na vida de Esaú. Então eu creio que essa preocupação de Jacó é uma preocupação até mesmo de se manter ali na presença de Deus. E um detalhe importante, pastor Felipe, é como que o perdão, né, ele demonstra-se ser genuíno. A gente vê ali no versículo 10 e no versículo 11, quando Esaú ele pergunta sobre os presentes: o que é isso aqui, meu irmão, que tu me mandaste? E aí Jacó, de uma forma muito sincera: não, eu enviei esses presentes para achar graça aos seus olhos, né, para que você se agradasse de mim. E a gente vai ver que ali, na insistência de Jacó, quando Esaú diz: não, meu irmão, eu tenho bastante para mim, e Jacó vai usar uma palavra, ele vai usar a palavra presente: não, toma da minha mão o meu presente, o presente que eu estou te dando. Então, até aí tudo bem, só que Esaú insiste em não receber, e Jacó vai insistir, ele vai usar uma palavra, assim, no versículo 11 ele já não usa mais a palavra presente, ele vai usar a palavra bênção, que é exatamente a mesma palavra que o próprio Esaú usa lá no capítulo 27, no versículo 36, quando ele descobre que foi enganado pelo seu irmão, e ele vai reclamar com o seu pai, e ele diz, né, não poderia ser diferente que o nome dele fosse Jacó, que é suplantador. Então ele vai dizer: da primeira vez ele já roubou a minha primogenitura, e agora roubou a minha bênção. Lá no original é a mesma palavra que ele usa aqui para reclamar o que ele havia sido ofendido, né? O dano que ele recebeu. Jacó agora vai usar essa mesma palavra no mesmo sentido de bênção. Ele: não, toma a bênção que eu te dei, que Deus me deu, né? Então a gente vê aí que quando há um genuíno perdão, as mágoas, ainda que se lembre o que ocasionou a ruptura, né? O problema, aquilo ali já não faz o mal que faria antes. Talvez a palavra bênção ali talvez seria inconveniente para o momento, porque traria à memória de Esaú toda aquela questão que ele roubou a minha bênção. Então a gente vê ele usando essa palavra e vê que ele fala nesse sentido. Então o verdadeiro perdão, quando ele é genuíno, ele não vai causar dor, né? Tem um grande homem que ele vai dar
um significado para a palavra perdão, dizendo que perdão não é esquecer o que você sofreu. Isso é amnésia. Esquecer é amnésia. Mas, na verdade, perdão é você lembrar do que fizeram com você, mas essa lembrança não te trazia as dores, as mágoas e os rancores que te causariam se você não tivesse ainda perdoado. Então, perdoar é lembrar, porém, sem sentir dor. E é o que eu acredito que está acontecendo ali com os dois. Lembram de bênção, mas não lembram do problema. E eu achei isso muito interessante. Então, aí nós vemos, dentro disso tudo, da questão do pedido de perdão de Jacó para Esaú, uma coisa que me chama a atenção é o fato de que antes, né, dessa transformação de Jacó ali, do encontro dele com Deus, ele enxerga problema. Ele enxerga problema, é o sogro vindo atrás, que ele sai fugindo do sogro, e aí Deus aparece para Labão e resolve a situação de Jacó ali. E depois Deus ainda aparece, fala com Jacó, né, mostra ele tudo, e depois que acontece essa situação toda, Jacó ele tem aquelas questões, aqueles trâmites ainda do velho Jacó, de dividir família, de ver problema, do sogro vindo, do irmão vindo de frente, o sogro vindo atrás. E aí quando nós vemos essa transformação, o que o perdão traz para o coração de Jacó, é uma coisa tão esplendorosa que nós vemos ele olhar para o rosto de Esaú e dizer para Esaú que eu tenho visto o teu rosto como tenho visto a face de Deus. Ele já não enxerga mais o irmão, não é problema para ele mais, né? Sim, pastor Felipe, o senhor tocou num ponto muito importante. Realmente, as atitudes de Jacó são as atitudes de um homem verdadeiramente transformado. E aonde nós vamos também ver essa atitude de transformação? Por 2 vezes, quando Jacó ele vai se dirigir ao seu irmão falando dele, ele vai usar a palavra servo. Por 2 vezes ele fala, o teu servo, para Esaú. E por 5 vezes ele vai usar a palavra Senhor em relação a Esaú. Então ele cria esse ambiente de humildade, né, em que ele se coloca como servo e coloca a Esaú como Senhor. E o Senhor tocou num ponto muito importante, né? Ele chega ao ponto em que ali o seu irmão o convida para ir com ele, o convida para deixar homens, né, do seu povo com ele, mas ele fala que o suficiente para ele foi ter sido bem aceito para o seu irmão, e ele vai chegar ao ponto de dizer, né, não, estou satisfeito porque tenho visto o teu rosto como vi o rosto de Deus, como se fosse o rosto de Deus. E eu vejo nessa palavra de Jacó uma referência direta a Peniel, né, onde ele, depois da luta com o anjo, né, em que ele entende que aquilo ali era uma luta com Deus, e ele vai ao final reconhecer que ali ele alcançou graça e dádiva. Então ele faz uma referência de Peniel com o fato dele também ter alcançado graça e dádiva por parte de Esaú. Então a gente vê que realmente agora o homem de Deus, né, o homem transformado, ele consegue, pastor Felipe, na minha visão, enxergar Deus em tudo, né? Quando nós estamos cheios da graça, nós enxergamos Deus em tudo. Em todas as situações, nós podemos dizer, Deus está ali, ou Deus fez aquilo ali. Então é muito interessante esse ponto. E é através da graça e da humildade que ele vence. Por isso o fato do versículo dizer que como um homem lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso. Como ele prevalece com Deus e com os homens? Não através da espada nem através da guerra, através da humildade, porque até o momento em que ele luta com força com Deus, ele é tocado na coxa e Deus está vencendo aquelas lutas. No momento em que ele se agarra à humildade de reconhecer que não é nada e pede a bênção de Deus, né, nesse momento ele recebe a graça, o favor de Deus, e da mesma maneira ele faz com o irmão. Exatamente. No momento em que ele se humilha diante do irmão, ele recebe o perdão do irmão, e esse um momento fundamental ali da vida de Jacó. Enfim, eles se perdoam, né, eles se reconciliam, e aí chega o momento final de 20 anos de trajetória, né, de fuga da vida de Jacó, de sair da casa de seus pais porque havia, né, feito o que fez com o irmão, de ter causado todo aquele problema com o irmão, e finalmente ele está de volta à sua terra. Né? Não recebe
ali a proteção do irmão, porque eles não querem ficar juntos, mas o mais importante ele consegue, que é a reconciliação entre os dois, e nesse momento ele está de volta à sua terra, né? Finalmente. Exatamente. A gente pode fazer uma comparação, né, Felipe, Pastor Felipe, que na verdade, agora o homem que está colocando o pé novamente na sua terra, né, é um homem transformado, é um homem diferente, é um homem que agora ele tem um novo nome, com um novo significado, que deixa para trás aquele passado que ele tem, né, a história que ele tem que não é boa, mas agora com essa questão da graça de Deus operando na vida dele, nós vemos que agora Jacó está apto a ser um novo homem verdadeiro, né, verdadeiramente. E a gente vai ver isso como, né? É que quando ele chega na terra, nessa terra, ele vai montar, ele vai estabelecer ali um lugar, e nesse lugar ele vai estabelecer um lugar de culto, que é um altar. Então eu posso até, assim, voltando ainda à questão do perdão, eu posso voltar ainda um pouco àquela passagem de que Jesus Cristo fala, que ele falando ali no Sermão do Monte, em Mateus, que se você estiver diante do altar e você lembrar que você tem uma questão que alguém, né, lhe fez mal, trazendo a responsabilidade não para aquele que ofende, mas para aquele que é ofendido, né, de exercer esse ministério da reconciliação. Quando eu li essa passagem que Jacó chega e ele estabelece um altar, eu vi exatamente nisso. Eu falei, agora Jacó está apto a adorar, porque agora ele se consertou, agora ele se reconciliou com seu irmão, agora a sua oferta pode realmente ser aceita diante de Deus, que é o que Jesus Cristo vai ensinar lá na frente, né? Você está diante do altar, você tem uma oferta para oferecer, mas você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, vai lá nele, se conserta com ele, depois você vem e oferece a sua oferta. E o maior sinal, pastor Felipe, que nós temos da real transformação de Jacó é algo que para mim foi o tão esperado, é o mais esperado. Porque até então a gente vê um Jacó que ele parece que se relaciona com Deus de uma forma assim, não direta, né? A gente vê por várias vezes quando ele se fala de Deus ou ele se dirige a Deus, ele vai dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai, ele quase que nunca tinha ainda falado assim, o meu Deus. Mas agora nesse altar, ele vai erigir esse altar e ele vai dar um nome a esse altar. Ele vai dizer, esse altar vai se chamar Deus, o Deus de Israel, né? Então ali nós vemos Jacó confessando que agora Deus, aquele Deus que trouxe ele, que acompanhou ele, esse é o seu Deus. E aí, como nós estávamos falando, eu, pastor Felipe Golfeto, no episódio passado, que muitas vezes nós colocamos, às vezes, esses homens num patamar que parece que eles não erram, né? E aí nós vamos vendo a trajetória de Jacó, que nós estamos falando, detalhes em que ele foge um cadinho nessa situação, por exemplo, de o Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac. E no encontro dele com Betel, o encontro dele com Deus em Betel, ele faz um voto com Deus ali. Se tu me levares em paz e me trouxeres em paz e me deres o pão, né, e me deres roupa, tu serás o meu Deus. E ele faz isso. Deus, ainda dentro da falha, do pouco entendimento espiritual, o pouco entendimento da graça que Jacó tinha, Deus ainda olhou para Jacó e falou, eu vou fazer de você um entendedor da graça. Você ainda não entende, mas eu vou fazer isso que você pediu. Deus dá para Jacó suas bênçãos, Deus leva Jacó em paz, Deus traz Jacó em paz, e nesse momento o Senhor falou uma coisa realmente interessante. Ele monta o altar, e aí ele fala, aqui o altar, né, do Deus de Israel. Ele se relaciona agora diretamente com Deus, já não é mais um Deus do avô e do pai, agora é o Deus dele. Ele consegue reconhecer isso, de fato, na sua vida. Isso. E levou-se aí, como o senhor falou, levou-se mais de 20 anos, né, para que Jacó reconhecesse Deus como seu Deus. E olha que Deus está há 20 anos se manifestando, trabalhando na vida dele. Né? Então vê que existem uns que respondem
a graça de Deus de uma forma parece mais rápida, né? E outros ainda resistem um pouco a essa graça tão maravilhosa que nos alcançou também, e graças a Deus por isso. Verdade é que nós estamos já encerrando este capítulo 33, é o momento que ele chega em Siquém, e agora fica, né, a pergunta, né? Jacó fez certo de ter se estabelecido em Siquém ou não? Essa pergunta fica para o próximo episódio, no capítulo 34. Não deixe de acompanhar, né, os episódios da série Na Inspiração do Texto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Anderson, vamos fazer uma oração? Vamos sim. Para encerrar, o senhor pode orar? Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai, na Tua presença nós entramos para Te agradecer pela Tua graça revelada sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque outrora também vivíamos em caminhos errantes, mas também um dia tivemos um encontro contigo, Senhor. Glória E hoje, pela Tua graça, pela Tua infinita bondade, podemos, assim como Jacó, dizer que Tu és o nosso Deus. Amém. E é maravilhoso para nós dizermos essa palavra, que Tu és o nosso Deus. Continua nos abençoando, abençoando o Teu povo nesses dias, guardando a cada um de todo mal. Continua abençoando esta programação, a todos os envolvidos, a Web Vídeo Inspirações, Senhor. E fica conosco, pois tudo nós Te agradecemos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus.